Asenate foi a esposa de José, o governador do Egito. De acordo com o texto bíblico, Asenate era filha de Potífera, sacerdote da cidade de On, no Egito. E neste vídeo, você vai conhecer a história de Asenate na Bíblia. Então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e ative também todas as notificações para você ser avisado de novos estudos bíblicos por aqui. Por ser mencionada poucas vezes na Bíblia, não há muitas informações sobre a história de Asenate. O nome Asenate tem derivação egípcia e o seu significado é pertence à deusa Neith. O seu nome obviamente indica a criação de Asenate em meio ao paganismo como filha de um sacerdote egípcio. No panteão egípcio, Neith, a deusa associada ao nome Asenate, era a deusa da guerra e da caça. Além disso, Neith também era conhecida como um tipo de divindade criadora e inventora que também estava associada à proteção dos mortos. Na crença egípcia, Neith era a criadora de deuses e homens e supostamente a inventora do tecido. Geralmente essa deusa era representada pela figura de uma mulher. Mas como o culto a Neith no Egito remontava ao período pré-dinástico, ela também já foi representada por outras formas como escaravelho, coruja, vaca, entre outras. Sobre a vida de Asenate, tudo o que se sabe é que ela era filha de um sacerdote egípcio. O nome do pai de Asenate, Potífera, faz referência ao deus Ra, pois significa dádiva de Ra. Ra era o deus Sol no Egito Antigo e com o tempo se tornou uma das principais divindades egípcias. Como filha de sacerdote, Asenate então pertencia à classe social mais alta no Egito, pois os sacerdotes eram representantes do faraó. Inclusive, geralmente, os filhos dos sacerdotes egípcios também acabavam se tornando sacerdotes. Porém, no Egito Antigo, era muito raro que uma mulher exercesse o sacerdócio, ainda que aparentemente fosse algo possível. De qualquer forma, nada é dito no texto bíblico que indique que Asenate também exercia o sacerdócio. Como o pai de Asenate era sacerdote no templo da cidade de On, talvez Asenate fosse natural dessa cidade. On era o centro da religião solar e era a mesma cidade que os gregos chamavam de Heliópolis e que fica a cerca de 10 quilômetros da moderna cidade de Cairo. Portanto, o pai de Asenate era um sumo sacerdote dos mais proeminentes no Antigo Egito. Asenate é mencionada na Bíblia por causa de sua união com José, o filho de Jacó. E o casamento entre Asenate e José ocorreu no contexto em que ele deu a interpretação dos sonhos de Faraó e foi feito por ele governador do Egito para liderar a terra no enfrentamento do período de grande crise que se aproximava. Inclusive, o texto bíblico diz que Faraó deu a José o nome Zafenate-Paneia, cujo significado exato é incerto. E em seguida, o texto também diz que Faraó foi quem deu Asenate por mulher a José. Mas não há qualquer detalhe sobre por que ou como Asenate foi escolhida por Faraó para ser dada como esposa a José. Naquele tempo, José tinha cerca de 30 anos de idade, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 41 e versículo 46. E a menos que os registros bíblicos tenham omitido outros casamentos de José, ele teve apenas Asenate como esposa. A Bíblia também diz que durante os anos de fartura no Egito, Asenate deu à luz aos 2 filhos de José. O filho primogênito de José e Asenate foi chamado de Manassés, que significa aquele que faz esquecer. O próprio José explicou o significado do nome de seu primeiro filho quando declarou: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. O segundo filho de José e Asenate recebeu o nome Efraim. O significado desse nome transmite o sentido de ser próspero. E mais uma vez, José também explicou o significado desse nome em sua declaração: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Os 2 filhos de Asenate se tornaram ancestrais de tribos em Israel, pois Jacó acabou dando porção dupla de sua bênção a José. Inclusive, apesar de Efraim ter sido o filho mais novo de José,
ele recebeu a bênção principal ao invés de seu irmão Manassés. No momento da bênção, José até tentou fazer com que Jacó desse a bênção principal a Manassés, o filho mais velho. Mas Jacó lhe explicou que, embora Manassés se tornaria um povo numeroso, a descendência de Efraim seria ainda maior e mais importante. E de fato, a predição de Jacó foi confirmada na sequência da história bíblica, pois a tribo de Efraim se tornou muito proeminente, chegando a ser a mais emblemática entre as tribos do norte. E por fim, nada mais se sabe sobre a história de Asenate. A Bíblia não traz qualquer informação sobre sua morte, mas é certo que ela viveu toda a sua vida no Egito ao lado de José. No entanto, como ocorre com outros personagens bíblicos acerca de quem não se tem muitas informações, antigas lendas judaicas surgiram em torno de Asenate com o objetivo de preencher as lacunas sobre ela. Sem dúvida, a informação de que um hebreu, filho de Jacó, neto de Isaac e bisneto de Abraão, pertencente à linhagem da aliança, tenha se casado com uma mulher que era filha de um dos mais importantes sacerdotes da religião egípcia daquele tempo, é algo que chama a atenção. E uma das lendas mais conhecidas nesse sentido sugere que Asenate supostamente renunciou à sua religião pagã quando se casou com José e acabou adotando o culto ao Deus de Israel. De fato, nós sabemos que a influência imediata de José no Egito foi muito grande, e não seria estranho que essa influência tenha impactado de alguma forma a vida religiosa de algumas pessoas, especialmente a de sua esposa. Mas de qualquer forma, não há como afirmar nada com exatidão nesse sentido. E para concluir, nós podemos terminar falando sobre o misterioso livro apócrifo intitulado José e Asenate. A obra apócrifa José e Asenate traz uma história romântica e um tanto quanto fantasiosa a respeito de como José e Asenate se conheceram e ficaram juntos. Essa obra apócrifa é de autoria desconhecida e talvez tenha sido escrita em Alexandria entre o 1º século antes de Cristo e o 1º século depois de Cristo. O conteúdo da obra pode ser dividido em duas partes principais. Na primeira parte, o romance de José e Asenate é descrito com detalhes de uma típica história de amor que mistura elementos de rejeição, arrependimento e paixão, e que houve certa relutância das duas partes em iniciar o romance. No entanto, num contexto de eventos miraculosos, tanto José quanto Asenate aceitaram um ao outro e Asenate acabou convertida ao Deus de José. Já na segunda parte do livro, o casamento de José e Asenate enfrenta um desafio. Supostamente o filho de Faraó desejou ficar com Asenate e para isso ele tentou matar José. E na tentativa de obter sucesso em seu plano, o filho de Faraó tentou recrutar até mesmo os irmãos de José para ajudá-lo. Mas a narrativa termina com Faraó e seu filho morto e José assumindo o trono do Egito de forma surpreendente. Mas apesar dos detalhes específicos, essa obra não passa de uma narrativa ficcional produzida no contexto da diáspora judaica no mundo helenizado. É possível que o seu autor quisesse abordar temas importantes desse contexto, como, por exemplo, a questão dos casamentos mistos. Mas, de qualquer forma, jamais a lenda reproduzida por essa obra deve ser equiparada à confiabilidade do texto bíblico. Na verdade, a única informação realmente consistente e confiável a respeito da vida de Asenate é aquela registrada na Bíblia. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu comentário contando se você já conhecia a história de Asenate e também compartilhe este vídeo com mais alguém.